Olá, vamos para mais um vídeo. Eu vou falar hoje sobre uma forma de pensar nas finanças pessoais com perguntas, né? Normalmente a pergunta mais usada é como organizar as finanças? Tá? É uma pergunta bastante direta, como organizar as finanças? E outra forma de também se questionar é por que organizar as finanças? Bom, são duas perguntas que levam a dois sentidos diferentes, isso é importante. E é super importante, então, se você se perguntar, saber como se dirigir para a resposta para cada uma dessas questões. Muito bem, mas então, aguarde só um segundinho aí que eu quero só dizer para você o seguinte: te inscreve no canal, dá o seu like, comente, compartilhe e também me siga no Instagram e a página no Facebook Sampaio Sucesso Financeiro. Para quem não me conhece ainda, eu sou Carlos Sampaio, sou especialista em finanças, atuo há bastante tempo em mentorias e consultorias financeiras e também esses links das mídias aí você encontra aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Bom, o como organizar as finanças ou por que organizar as finanças então, tá? As finanças pessoais. Eu particularmente, eu posso até me usar como exemplo, eu levei muito tempo para fazer essa distinção. Porque o como organizar as finanças, desde que eu fiz minha formação em administração de empresa e atuando por muitos anos como executivo de finanças em várias organizações e hoje fazendo a nível mais a miúde, em detalhes, atendendo isoladamente, de forma autônoma, mas meu início foi, na verdade, atuando como dentro de organizações e especialista em finanças. E isso é uma coisa que eu adoro até hoje. Bom, um pouco de história, mas é o seguinte, para dizer que o como a gente sabe fazer. Eu vou dizer para você assim, em menos de 30 segundos, como é que você organiza suas finanças. É simples, quer ver? Então, assim, você vai gastar menos do que ganha, vai investir a diferença, vai reinvestir os seus ganhos, não vai fazer dívidas, vai controlar seus gastos e fazer isso por um período X de tempo. Pronto, isso é o como organizar as finanças. Tá? Agora, o porquê organizar as finanças é a pergunta mais importante. Porque o porquê está embutido um objetivo, a razão de ser de você, então, ter esse trabalho de fazer. Porque senão, qual é o sentido de trabalhar, organizar, controlar gastos e fazer orçamentos? Não tem sentido, né? Bom, então, seguindo, vamos separar em partes isso aqui que eu estou falando. O como e um pouco do porquê, tá? E você vai pensando se faz sentido para você essas duas colocações, tá? Se você já se perguntou. Porque a partir do momento que no final, vamos concluir, tá? A partir do momento que você tiver claro isso, você vai ver que vai começar a acontecer coisas, como aconteceu comigo muitos anos atrás, né? Quando essa questão veio à tona. Tá? E até hoje ela vale aí como uma provocação. Bom, então a primeira coisa é assim, tem um objetivo forte. Tá? Ter um objetivo na verdade, já adiantando, é o porquê que você vai fazer determinadas ações. Tá? Então, qual é o seu objetivo para organizar as suas finanças? Por que você precisa? Por que você quer organizar as finanças? Tá? Se não, como eu falei antes, qual a razão de ser? Tá? E, infelizmente, grande parte das pessoas deixam a coisa andar e, de repente, um dia vai ter o seu momento de fazer esse movimento. Mas não é o desejado e é muito duro você ter que recuperar tempo perdido depois. Né? Bom, então o primeiro ponto tem um objetivo, quais seriam os seus objetivos, por que você precisa ter isso organizado na sua vida. Segunda coisa, você vai ter como lembrança, tá, um pouco do como, saber que o seu limite de gastos, você tem um limitador, você tem uma barra que você não pode passar, que é a sua renda mensal. E dessa barra você tem que, então, maximizar os seus ganhos, fazendo com que os seus gastos, né, eles sejam menores do que essa barra. Então, se passar dessa barra, você está comprometendo o seu futuro. Tá? Você tem que estar pronto para viver com estas referências. Quanto mais você aumenta a barra da receita, né, normalmente, se você não tiver uma razão de segurar os seus gastos, você vai acompanhar isso, vai chegar e equilibrar, vai passar, enfim,
Isto aqui é gestão financeira, tá? O equilíbrio entre gastos e receita, tá? Bom, terceira coisa que pode ser importante para eu particularmente acho interessante, e muita gente também que eu atendo usa isso como uma referência, é o cartão de crédito como uma forma de controlar os gastos. Você vai fazer o pagamento das suas contas pelo cartão de crédito no sentido de controle. Tá? Se você tiver esse senso de saber gastar dentro de um padrão que você administre sem compulsões de compra, essas coisas todas. Então você define o limite. O seu limite de gastos no cartão é X. E se você acompanhar, você vai notar que com o tempo, de uma forma meio mágica, você vai ficar dentro desse limite. Tá? E quando fecha o cartão, você vai olhar todas as despesas, vai ver o que foi aquilo que foi gasto excepcional, que foi os gastos normais, e vai se ajustando por aí. Então, essa é uma ideia boa para o como ainda. Né? Outra coisa tenha uma meta também para os determinados gastos, aqueles que são maiores. Bom, ter uma meta são outras balizas. Então você vai se manter embaixo daquela barra que você não pode subir. Porque se você subir, você está, na verdade, comprometendo o seu futuro com dívida. Né? Essa diferença aqui é dívida. Quanto mais você passa essa barra, mais dívidas você tem. E dívidas a gente sabe que os juros condenam. Bom, o próximo movimento já que você fez isso, você vai investir. Tá? Vai investir muito simples, para sempre, todos os meses, uma parte você vai, aí nós teremos que detalhar, como eu já fiz em outros vídeos, uma parte para a sua reserva de emergência, para outra parte para os seus projetos de vida, de, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e uma parte que é sagrada, que é para o seu momento futuro, para você atingir, então, talvez o grande porquê, que é o estado de liberdade. Por que você teria uma longa jornada de preparo, de organização, porque ficar rico ou ter a vida financeira de liberdade, ela não tem a mágica de acontecer de um dia para o outro. É um processo que você vai alcançar no decorrer de um tempo. Então, esse é o grande porquê da liberdade, da independência financeira. Tá? Você tem liberdade de escolhas, liberdade de movimento, de fazer aquilo que você deseja, que você faz parte, por exemplo, de sonhos não realizados. Em algum momento, você se planeja para isso. Então, isso são objetivos. Quando você tem esses objetivos, você fica se monitorando e esperando, postergando talvez até aqueles prazeres mais imediatos que sempre a gente sabe que é muito gratificante, é muito prazeroso a gente gastar e ter benefícios que o mundo nos oferece. Mas, fazendo isso de forma organizada, é muito menos sofrido no caso de quando se tem dívidas. E concluindo isso, tá, nessa abordagem mais de preparação e de reflexão sobre como é que você deve fazer a gestão do seu dinheiro, então concluindo o seguinte: a grande questão, se pergunte agora, por que organizar as suas finanças? Tá? Você já pensou nisso? Faz sentido esta pergunta? E se faz sentido, então você escreve aí as razões e quais são os seus objetivos. A tendência de você realizá-los vai ser muito maior a partir disso. O como você vai buscar pelo lado, digamos assim, temos a mente objetiva, a mente subjetiva. Então, objetivo é o raciocínio, como fazer. Subjetivo é um pouco do sentimento, da vontade. E, além disso, você tem uma mente subconsciente, que aí já entramos num nível mais profundo, que, na verdade, vai mostrar, né, de uma forma, às vezes, você pode chamar de coincidências, mas as coisas vão acontecendo, que é efeito dessa outra parte, dessas 3 partes aí de funcionamento do nosso movimento de pensamento, sentimento, emoções e aquilo que forma as suas crenças, que está nesse nível do subconsciente. Você vai destravando coisas e vai sendo convencido de forma inconsciente que esses seus objetivos valem a pena. Tá? E aí as coisas terminam chegando onde você quer, tá bom? Bom, esse foi um vídeo, tá um pouquinho trabalhando essa ideia do porquê, como, né? E levando, digamos, a conclusões, espero
muito positivas para você a partir dessas reflexões e desse traçado que você pode fazer por aí, tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!